Sabe, as profissões que um país decide formar em grande escala, isso diz muito sobre o futuro que ele está projetando para si mesmo. E hoje a gente vai mergulhar fundo nos dados do nosso ensino superior aqui no Brasil para tentar entender uma coisa. A gente está no caminho da prosperidade ou será que é o da estagnação? E o nosso ponto de vista para essa análise vai ser o da engenharia. Ok, vamos direto ao ponto. Olhem só para esse gráfico. Ele já mostra, de cara, o centro do nosso debate. Pensem bem, em 2017, quase 40% de todos os formandos do Brasil saíram de apenas 3 cursos: administração, direito e pedagogia. Agora, do outro lado, todas as engenharias, se a gente somar todas elas, não chegam nem a 10%. É um desequilíbrio que salta aos olhos, né? Tanto no visual quanto nos números. Então, para a gente ter uma noção real do tamanho desse cenário, o primeiro passo é olhar os números brutos. Os números absolutos que estão por trás dessas porcentagens que a gente acabou de ver. 460 mil. É quase meio milhão de pessoas em um ano só. Foram 460 mil novos diplomas só para administração, direito e pedagogia. Pensem no que isso significa. É um volume gigantesco de capital humano, de gente qualificada, indo para setores bem específicos da nossa economia. Mas e o outro lado da moeda? Vamos ver agora. Enquanto isso, o total de novos engenheiros, 113 mil. A conta é simples. Para cada engenheiro que se formou, a gente formou mais de 4 administradores, advogados e pedagogos. Essa diferença por si só já é enorme. Mas ela nos leva a uma outra pergunta, talvez ainda mais importante. Que tipo de engenheiros o Brasil está formando? Então vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais e ver como esses 113 mil engenheiros se dividem. A história fica bem mais interessante e até um pouco preocupante quando a gente abre essa caixa para olhar lá dentro. E olha só, o desequilíbrio não para, ele continua dentro da própria engenharia. A engenharia civil, sozinha, leva quase 40% de todos os diplomas. Se a gente juntar com a engenharia de produção, passamos da metade. Mais da metade de todos os engenheiros formados no país vem de só 2 áreas. E é aqui que a gente chega num ponto, eu diria, crítico. Porque aquelas áreas da engenharia que são a base mesmo, para o desenvolvimento de tecnologia avançada, para a inovação na indústria, para a gente poder competir lá fora, essas áreas estão recebendo uma fração mínima, quase nada de novos profissionais. E aqui, os números ficam realmente alarmantes. Eu falo como um professor da área, especificamente da área de metalurgia e materiais, e confesso que vejo isso com uma preocupação enorme. Cursos como engenharia metalúrgica, engenharia de materiais, engenharia eletrônica, que são cruciais, essenciais para qualquer indústria de base tecnológica, sabe? Somando as 3, elas não chegam nem a 2% do total. O material que baseia essa análise usa a palavra ridículos para descrever esses números, e sinceramente é difícil não concordar com o peso dessa palavra. Agora, para a gente colocar isso tudo em um contexto mundial, basta comparar o Brasil com os países desenvolvidos. Se a gente olhar a média da OCDE, que é aquele grupo das economias mais avançadas, o Brasil forma proporcionalmente 40% mais advogados. E, em compensação, a gente forma 70% menos engenheiros. Isso não é uma variação pequena, não. É uma anomalia, uma distorção estrutural muito séria. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por quê? O que explica essa distorção toda? A resposta, ao que tudo indica, não tem a ver com a vocação das pessoas, mas sim com os incentivos que a nossa própria economia cria. A análise sugere que a raiz do problema é o que se chama de distorção do modelo econômico. O que é isso em bom português? É um sistema que, no fim das contas, dá mais recompensa para quem protege o que já existe do que para quem tenta criar alguma coisa nova. E aqui está o pulo do gato. Pense na lógica de uma empresa no Brasil. Com tanta burocracia, com leis que mudam o tempo todo, o que é mais seguro? Investir num bom time de advogados para proteger o que a empresa já tem? Ou investir em engenheiros para arriscar, para inovar, para criar um produto novo? Muitas vezes a resposta é a primeira opção. O sistema acaba incentivando a defesa e não o ataque à inovação. Perceber isso nos leva para uma discussão muito maior, sabe? Uma discussão que sai dos números da educação e entra de cabeça no tipo de país que a gente está construindo. Seja de forma consciente ou não, é uma escolha que estamos fazendo. O material que estamos analisando deixa uma frase para a gente pensar. Uma reflexão bem forte que resume o perigo desse caminho que a gente está seguindo. É uma imagem poderosa sobre como a gente pode estar desperdiçando talento e potencial. E isso nos obriga a questionar nossa estratégia como país.
Será que o caminho é continuar dependendo basicamente da agricultura e da mineração? Claro, são setores importantíssimos, ninguém nega. Mas será que só isso garante a nossa prosperidade lá na frente, no longo prazo? Porque a lógica desse modelo é bem clara, né? A gente exporta o minério de ferro bruto, com baixo valor, e depois a gente importa de volta os carros, as máquinas, os produtos de alta tecnologia. Ou seja, o valor agregado, os empregos de qualidade, ficam lá fora. É quase como uma armadilha. A gente vende barato o que a natureza nos deu e compra caro o que a inteligência humana de outros países criou. Bom, se esse não é o futuro que a gente quer, qual é a alternativa então? A análise aponta para alguns pilares, algumas bases que são fundamentais. E se a gente olhar para a história, vão ver que esses pilares estão presentes em todas as nações que conseguiram prosperar. Vamos focar aqui nos 4 principais, que são a base de tudo. Quais são eles? Primeiro, garantir o direito de propriedade, para dar segurança a quem quer investir. Segundo, usar o racionalismo científico, a lógica, como base para as decisões. Terceiro, mercados de capital que funcionem, que financiem as boas ideias, a inovação. E por último, mas não menos importante, uma infraestrutura de transporte e de comunicação que seja rápida e eficiente, para ligar tudo isso. E para amarrar todos esses pilares, tem um elemento que é central, que é inegociável: o investimento maciço, sério, contínuo em ciência e tecnologia. Isso não é um luxo, não é algo para se pensar depois. É o alicerce, é a base onde todo o resto vai ser construído. E com isso, a gente fecha essa nossa análise voltando àquela pergunta lá do começo, mas agora com muito mais bagagem, com muito mais contexto. Olhando para os dados, para o nosso modelo econômico, para os caminhos que a gente pode seguir, a pergunta final fica no ar, para a reflexão de cada um. A resposta que a gente como sociedade der para ela, bem, essa resposta vai definir o futuro das próximas gerações.